Então, eu vou começando a fazer a apresentação institucional e aí eu já apresento vocês. Então, primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem presentes nessa noite. Falando um pouquinho do projeto Mulheres no Tributário, ele é um projeto que tem como propósito fortalecer a representação feminina na área tributária, além de criar uma rede de conexões estratégicas entre as tributaristas, promovendo networking de qualidade e oportunidade de negócios. Nossas duas fundadoras, Ana Carolina Brasil, daqui a pouco entrando aqui, Francine Gaspareto, que está aqui com a gente, eu sou diretora executiva. A gente tem coordenadoras científicas, Marielbe, Ana Cláudia Tume, Rita Nolasco, Radassa, Micaela, Mariel Orsi aqui hoje com a gente, Bruna Ferrari e Doris Canem. Nós temos uma coordenadoria institucional, Dione Felipe, Daniele Brigagão e Luciana Reis. Nós temos as nossas conselheiras, Ana Cláudia Borges, Fernanda Teodoro, Renata Bilim, Mariana Martins, Aglaia Moreira, Helena Trentini e Mariana Barbosa. O que a gente sempre fala é que o conhecimento liberta, o conhecimento ele só multiplica ao ser dividido. E somos mulheres, somos fortes, somos determinadas, somos tributaristas. Muito obrigada novamente pela participação de todos aqui nesse evento especial e um evento que, como eu falei para vocês, é um evento hoje rodeado de muitos amigos e estrelas, gente. Eu vi um monte de gente aqui querida que eu gosto muito e tudo isso para receber essa dupla inteligentíssima do bem que todos admiram tanto e que apoiam tanto o nosso projeto desde o início. Carlos Daniel e Diego Diniz, muito obrigada, nossos homens que apoiam mulheres no tributário. Obrigada pela presença, por aceitarem falar de um assunto tão importante, né, que são essas recentes alterações na legislação do CARF. Vou aproveitar, vou ler rapidamente o currículo de vocês, e aí depois eu já passo para Mariel. Então, o Carlos Daniel é sócio do escritório Daniel e Diniz, Advocacia Tributária. Ele é Visiting Scholar no Max Planck Institute. Depois você vai falar exatamente como chama tudo aquilo lá que está escrito, tá? Porque é muito difícil. Estágio pós-doutoral em Direito Tributário pela UERJ, especialista pelo IBET, mestre pela PUC, doutor pela USP em Direito Tributário, ex-conselheiro titular da primeira e terceira sessões de julgamento do CARF, professor e colunista do Conjur. Diego Diniz Ribeiro, sócio do Daniel e Diniz Advocacia Tributária, doutor em processo civil pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC, professor e colunista do Conjur. E hoje eu vou dividir o comando desse webinar com a minha amiga, coordenadora científica do Mulheres no Tributário e a mamãe da bebê mais feliz desse universo, Mariel Orsi. Mariel, com você. Boa noite a todos, todos aqui que nos assistem. Gente, sempre uma honra, um prazer estar aqui no evento do Mulheres no Tributário, participar como coordenadora científica desse projeto que eu vi nascer, né? Vi nascer na ideia, inclusive, né, da Carol e da Francine, sempre ressalto isso. E mais ainda, hoje, especial por ter amigos tão queridos, né, tão próximos. Eu vou desmentir aqui a minha fala inicial, que não eram muito amigos, mas é mentira, gente, né? São super queridos. São, além de profissionais de excelência, que eu carrego uma super admiração, são pessoas excepcionais, as quais eu convivo diariamente e gosto muito a despeito do bullying que às vezes a gente pratica, né? Um pouquinho um com o outro. Então, hoje nós estamos aqui nessa live para falar um pouquinho do controverso PL do CARF, né? O PL que nasceu 2384, foi votado e se tornou a Lei 14.689 de 2023. Veio todo um histórico atrás disso, né? Começou com a MP 1160 lá no início de 2023. Nosso ano começou turbulento com a mudança do tão famigerado e do tão querido voto de qualidade. Então, hoje a batuta, a parte técnica, as críticas aos 14 vetos, ao conteúdo que foi aprovado, a alternativa que foi trazida em relação ao voto de qualidade, né? Vou pedir licença para falar meninos, né? Vou deixar
para os meus queridos meninos, e o Diego adorou, né? Diego amou o meu termo, e vou, na medida do possível, né, acrescentando as minhas críticas e talvez uma ou outra consideração no meio, que penso eu que a Camila, né, especialmente me convidou, porque eu estou, né, como conselheira, né, titular da terceira sessão, e eis que estou no meio, né, prático e diretamente aplicável dessa nova lei. Então, não sei quem vai começar, se é Carlos Daniel, se é Diego, o que que vocês preferem, meus caros, meus senhores? Vamos começar Não, pelos mais velhos, né, Diego? eu acho que Mariel, a gente pensou É, que, assim, eu acho que, em primeiro lugar, queria agradecer a todas as mulheres do Mulheres no Tributário, que eu também vi nascer, estava lá no dia que a Carol e a Francine se conheceram, e aí, Carol, eu vi a Carol tá ali também. Eu acho Bem-vindo, que... menino. Obrigado, Carol. Bem-vindo. Eu entrei um pouquinho atrasada aqui, uma alegria imensa ter vocês aqui conosco. Os três, né, participaram do dia em que nós nos conhecemos, em que tudo isso foi criado, depois o processo da Camila abraçando o projeto também. É maravilhoso estar recebendo vocês aqui hoje. Não, o prazer é todo nosso. Mas queria saudar todas aí, saudá-las na pessoa das nossas organizadoras do evento, né, Camila e Mariel, estão aqui vão coordenar esse evento, e dizer que a gente tinha pensado para esse modelo mais um bate-papo a respeito da lei nova. A ideia é, o Diego já falou para mim, não vai chegar lá e falar que é tudo errado, que a lei é um absurdo, que agora a lei já foi sancionada, já está vigendo. De fato, acho que agora a hora de ter uma discussão, vamos dizer se a lei é oportuna ou não, se a lei é correta ou não é, essa discussão passou. Essa discussão já me posicionei, escrevi a respeito, falei em eventos. Eu acho que a discussão agora é, olhando para o que foi aprovado, para o que foi sancionado, quais são os problemas, quais são os caminhos, quais são as oportunidades que a gente vai ter em torno dessa nova legislação, de que forma isso vai impactar, principalmente o contencioso administrativo, e aí realmente é mais ter uma visão crítica a respeito dessa lei nova, que tem muitos pontos aí bastante, vamos dizer, controversos, problemáticos, passíveis de várias interpretações, e, e também deixando aberto para discutir esse tema tanto não só com a Mariel, como com a Camila, mas com qualquer um que tiver também interessado em comentar o tema. Então, eu vou projetar aqui uma apresentação. Eu acho que eu estou desabilitado para projetar. acho que tem a Camila e habilita. Eu acho Quem Amanda, fez Amanda, habilita para mim, por favor. Espera só um pouquinho que eu pedi para Amanda. Amanda, Bom, enquanto você ela... está entre Eu tô nós? tentando pôr, calma aí, gente. Não Ah, tenho tá muita bom. familiaridade com o Zoom. É que tá tudo em inglês o liberar o negócio. compartilhamento de tela. Aí no meio, Amanda, clica aí no meio, vai aparecer uma setinha, liberar compartilhamento de tela para todos. Acho que agora Conseguiu? foi. Tenta aí. Vê se agora foi. Habilitei. Obrigado. Ah, foi sim. Desculpa, Obrigada. gente. Bom, acho que o Diego quer começar falando um pouco do histórico, hein? Pode ser. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradecer esse gentil convite que a gente recebeu aqui para estar com vocês, esse projeto que a gente admira muito, não só pelo propósito do projeto, uma ideia que a gente partilha, né, desses valores que vocês estão defendendo aqui como apoiadores, óbvio, mas, acima de tudo, em razão também das pessoas que o integram, né? Pessoas que nós conhecemos, que admiramos, enfim, Camila, Mariel, que já estamos há tanto tempo aí juntos, né? Mais recentemente, Francine, Carol, enfim. É um prazer enorme estar com vocês
nesse fim de tarde, começo de noite, para debater um tema tão polêmico, que deu margem a tantas discussões, e inclusive algumas discussões estridentes, porque acabam vindo, muitas vezes, caminham ao lado de perspectivas políticas, e aí, quando eu digo político, político no sentido ideológico partidário, e mais do que isso, né? Caminham ao lado de, muitas vezes, um discurso estridente político partidário numa sociedade extremamente dividida, né, nesse tema da política partidária, ideológico partidária. Então, o que nos remete a vários problemas, né? Nós vimos aí, inclusive, recentemente, a fala passível de represália e, com certeza, passível de forte Totalmente represália. descabida. Exato, do ministro da Fazenda, o Haddad, recentemente, em relação à comparação feita, né, dos conselheiros contribuintes e conselheiros fiscais, enfim, comparando conselheiros contribuintes com detentos, o que, de forma imediata, partindo primeiramente de uma perspectiva completamente equivocada do que é o CARF, de qual é a sua função. É óbvio, a gente entende que essa fala ela tem um viés político, ele não está falando ali para os conselheiros e nem para quem atua e milita no CARF, está falando para a grande população, mas fazendo de forma absolutamente equivocada e partindo de uma premissa absolutamente equivocada, como se o CARF, e aí validando em alguma medida essa fala, a fala do presidente do tribunal, validando esse discurso de que o CARF é um órgão arrecadatório. E nós que atuamos no CARF, que atuamos como advogados, que atuamos ou em algum momento estivemos lá como conselheiros, enfim, nós sabemos que não é isso. A realidade do CARF não é essa, a história do CARF, quase que secular, não é essa, enfim. Nós temos outras questões ali que acabam por afastar, por rechaçar, e isso deve ser feito com veemência, essa fala do ministro. Dito isso, a gente sabe que esse tema do voto de qualidade, ele é um tema que nos últimos anos, como eu disse aqui, ele vem carregado de um discurso muitas vezes estridente, e levando em consideração, e isso é importante a gente dizer, que durante décadas perdurou o voto de qualidade na mão do presidente de turma, né, na redação original do decreto 7235 de 2020. Desde lá de 72 até 14 de abril de 2020, o que nós tivemos um voto de qualidade que estava na mão do presidente da turma, que obrigatoriamente é um conselheiro fiscal, um conselheiro representante do fisco. E aqui é importante dizer que para essa sistemática na redação originária do decreto 7235, isso não implicava numa automática validade da autuação fiscal. O fato do voto de qualidade estar na mão do presidente de turma, representante fiscal, significava dizer que esse cara iria desempatar, seja pela procedência de um eventual recurso voluntário, total ou parcial, seja pela improcedência. Ou seja pela manutenção ou não da exigência fiscal. E eu posso falar isso com absoluta tranquilidade. Eu, enquanto fui conselheiro lá, e o Daniel não me deixa mentir, pelo menos não sozinho, né, participou comigo de sessões em que, inclusive em sessões presididas pelo nosso hoje sócio Antônio Carlos Atulin, que era auditor fiscal e foi presidente de turma no CARF, em que eu votei contra o contribuinte, o caso empatou e ele desempatou em favor do contribuinte. Voto de desempate em favor do contribuinte. Então não havia uma predisposição normativa de que o desempate automaticamente seria em favor ou não da Fazenda. É óbvio, isso não há dúvida, que naqueles casos mais divididos, em especial naquelas discussões de teses, havia uma preponderância, e isso é estatístico, em especial na Câmara Superior de Recursos Fiscais, em favor da Fazenda Pública. Mas o que me parece que é meio natural, em razão da formação das pessoas, que acaba enviesando o olhar, e partindo do pressuposto que a gente está diante de um órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda, que parte do pressuposto de uma presunção de validade dos atos administrativos, etc. Pois bem, no transcurso recente da nossa história de CARF, agora em 2020, depois de todo o problema que o CARF enfrentou lá em 2015, 2016, Operação Zelotes, a reformulação do CARF, etc.,
Nós vimos aí uma reestruturação do CARF, muitas críticas ao órgão, ao novo órgão, enfim. Até que em 2020, em 14 de abril de 2020, passou a ter vigência o artigo 19E da Lei 10.522, de 2002, que acabou alterando essa realidade que nós tínhamos até então, para estabelecer que, uma vez advindo o voto, o empate em razão do voto de qualidade, obrigatoriamente naquelas exigências de créditos tributários, a procedência seria automaticamente em favor do contribuinte. E, inclusive, partindo de algumas premissas, na nossa opinião, Daniel e eu já escrevemos a respeito disso equivocadas, de um indúbio pro réu, né, de uma aplicação de dispositivo CTN que nos parece que não seria pertinente para a realidade, enfim. E regulando essa disposição do artigo 19E, a portaria do Ministério, então o Ministério da Economia, hoje novamente o Ministério da Fazenda, 260/2020, restringindo o âmbito de eficácia dessa norma, para dizer que não cabia, por exemplo, para pedidos de compensação de crédito tributário, que não cabia para outras exigências que não de caráter tributário, como, por exemplo, exigências aduaneiras, medida antidumping, etc. Isso foi objeto de questionamento, esse artigo 19E, em ADINS, que, na verdade, não chegaram a ter julgamento, até por conta da perda superveniente de objeto, em razão da alteração legislativa, já que agora, em dezembro, 12 de janeiro, melhor dizendo, de 2023, adveio MP 1160 de 2023, que reestabeleceu o voto de qualidade na sua origem, como nós tínhamos lá na redação do decreto 7235 de 2020. Essa MP, ela não vingou, ela não foi convertida em lei, portanto, perdeu a sua validade e eficácia. E aí, entre 2 de junho de 2023 a 20 de setembro de 2023, tivemos a retomada do artigo 19E, né, da fase 2, aí, dentre essas 5 fases que eu destaco aí no slide. Né? Então, tivemos a retomada do artigo 19E, um vai e vem normativo, trazendo uma enorme insegurança jurídica para aqueles que discutem questões relevantíssimas no âmbito desse tribunal. E agora... E nisso para tudo, né? E nisso para tudo, e aí os grandes casos não foram julgados, né? E aí depois a gente tem toda aquela discussão de mas o estoque está desse jeito por conta dos conselheiros dos contribuintes. Exato, nesse meio tempo, vários suspensões de julgamento, ameaça de greve, inclusive suspensões em razão de greve, ou seja, um problema seríssimo que nós tivemos nesse interregno, não só com a pandemia, né, Daniel? Mais recentemente, a gente sabe problemas em razão dessas alterações normativas, né? Tivemos um bom período de paralisação por conta da pandemia, mas mais recentemente em razão dessas alterações legislativas. E agora a gente tem a retomada da disposição do decreto 7235, né, com a lei que nós comentamos aqui, a 14.089 de 2023, ainda pendente de análise quanto aos vetos da presidência, né? O Congresso Nacional ainda vai debater esses vetos, mas hoje já temos uma lei vigente que restabeleceu o voto de qualidade, a redação originária do decreto 7235, mas com várias consequências no caso de empate, com várias disposições na hipótese de ter um voto de qualidade em favor do contribuinte. O Daniel vai, a partir de agora, falar dessas principais alterações e consequências. A gente vai aqui trocando figurinha a respeito, e para depois, mais à frente, falar de algumas outras alterações, não necessariamente relacionadas ao voto de qualidade. Essa é a principal alteração dessa legislação, mas não só, que aí eu retomo lá na frente na apresentação. Diga lá, Daniel. Bom, pessoal, eu acho que a principal, talvez a mais chamativa de todas, é o parágrafo 9A, que foi incluído no artigo 25 do decreto 7235, que fala que quando você tiver o julgamento resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade, você exclui as multas e cancela a representação fiscal para fins penais que eventualmente foi lavrada pelo auditor. Eu acho que aqui vai ter alguns problemas, tá? Primeiro problema, o alcance desse dispositivo. Da forma que ele está redigido hoje, basta que você tenha alguma matéria de julgamento resolvida pelo voto de qualidade para que se excluam multas e cancele a representação fiscal. O dispositivo ele não especifica, diferente do que um outro dispositivo que ele vai fazer referência especificamente à matéria que foi julgada pelo voto de qualidade. Aqui não. Esse dispositivo ele não faz esse recorte.
Então, por exemplo, a gente vai chegar numa situação em que, imagina que está se discutindo a tempestividade do recurso. Está se discutindo se o recurso do contribuinte é ou não tempestivo. E aí vai lá, com base nisso, se por algum motivo dá um empate e se resolve por voto de qualidade que o recurso é intempestivo. Com base nisso, então, já bastaria para excluir as multas e cancelar a representação fiscal, sendo que o recurso sequer foi analisado pelo colegiado. A mesma coisa com outras discussões menores, como discussão de responsável, de solidário, até você chegar numa situação seguinte. Imagina que o contribuinte se manteve a autuação por maioria, unanimidade, tá? Se manteve por unanimidade e a turma vai discutir a qualificação da multa. E aí, quando está discutindo a qualificação da multa, chega numa situação em que está por maioria, está 5 votos a 3 para derrubar a qualificação. Numa situação como essa, é melhor o contribuinte pedir para que aquele conselheiro que votou favorável à derrubada da qualificação mude de posição e vote pela manutenção, porque dando um empate, cai a multa inteira. Se ele ganhar, cai só 75%. Na verdade, só metade da multa, por conta só a diferença entre a multa de ofício e a qualificada, né? Porque agora tem um outro dispositivo também que já reduziu em parte a multa qualificada, a gente vai ver. Mas então, esse é um dispositivo que ele vai gerar uma série ou bem, ele vai gerar uma série de discussões sobre o alcance dele, ou ele vai sofrer uma regulamentação por parte da administração do CARF via portaria do Ministério da Fazenda, muito semelhante com o que aconteceu com o 19E. Ele vai sofrer uma regulamentação a pretexto de se regulamentar o procedimento de proclamação do resultado de julgamento, que vai gerar, a meu ver, um metacontencioso, um contencioso em cima do contencioso para discutir o alcance desse dispositivo. Aqui eu acho Exatamente. que Mas eu fiquei pensando, Carlos, até o contrário. Se o legislador, ele de alguma forma, ele não abre geral para todos os casos, também iria gerar um contencioso, porque assim, a não ser que de fato a gente barrasse observadas as súmulas de jurisprudência, porque qualquer outra coisa que viesse disso também abriria margem para outras diversas discussões, mas tipo, por que o caso dele então ficou excluída a multa e cancelada a representação fiscal e o meu não? Então também precisaria ter não sei, um regramento muito claro em relação a isso. não, E você mais, tem outro Camilo. problema também, né, Camila e Daniel? A questão de você ter, às vezes, capítulos, pensando aqui processualmente, Os capítulos capítulos de da sentença. sentença, capítulos da decisão, né? Então, às vezes, eu tenho várias discussões dentro de um mesmo recurso. E aí eu tenho lá, maioria por um determinado tema, qualidade em outro. E aí, eu cancelo tudo, eu cancelo parcialmente, são questões autônomas, como é que vai ficar? A legislação, ela não esclarece isso. E Me aqui parece também, que o legislador falou: eu vou jogar para Deus e aí vamos ver o que vai vir, porque é melhor eu aqui não eu acho entrar que nessa vai, cumbuca. eu acho que vai ter uma controvérsia bem grande aqui também a respeito das multas isoladas. Porque se você olha os outros dispositivos, eles falam sempre em exclui a multa, mas foi resolvido favoravelmente à Fazenda Pública e vai seguir cobrando o principal com juros. Tem um outro dispositivo que fala da cobrança do principal. Então, é um dispositivo que, de certo modo, ele foi pensado para excluir a multa, mas fica o principal. Eu sei que durante o trâmite legislativo tentou-se colocar uma emenda que incluía expressamente as multas isoladas aí na redação e se rejeitou. Só que dessa rejeição dá para você interpretar ou que o legislador expressamente não quis contemplar as multas isoladas desse dispositivo, ou que esse entendia que já estava abarcando tudo. Então, é até uma faca de dois gumes aí, esse argumento. Mas eu acho que vai ter uma dificuldade envolvendo as multas isoladas, porque, em incluindo as multas isoladas, o dispositivo até deixa de ter algum sentido. Porque como é que você tem um julgamento resolvido favoravelmente à Fazenda Pública em que não tem nenhum crédito tributário no final das contas? Então, eu acho que vai ter uma dificuldade também envolvendo o alcance para as multas isoladas. E aí, multa aduaneira, enfim, multas. Compensação não tem mais, né? Era o exemplo clássico, mas enfim, multas isoladas em geral. E Sanção aduaneira, por exemplo, de é, caráter pecuniário.
Pois é, a clássica hoje é a aduaneira. E um outro ponto também que eu acho que talvez tenha uma má compreensão é essa questão do cancelamento da representação fiscal para fins penais. Eu vi, inclusive, em notícias, alguém pessoas comentando assim, não, com o cancelamento da representação fiscal para fins penais, dá para se pedir retroativamente o trancamento de ação penal que foi movida com base em decisão que foi pelo voto de qualidade no CARF. E me parece que está tendo uma confusão, a meu ver, bem grande. A representação fiscal para fins penais nada mais é do que uma notícia crimes. O Supremo possui jurisprudência pacífica de que a representação fiscal para fins penais não é condição nem necessária nem suficiente para a persecução penal em matéria tributária. O fato de você não ter representação fiscal porque o julgamento resolveu por empate não afeta de maneira nenhuma a materialidade da infração, a materialidade do crime tributário, porque a materialidade está falando em tipicidade. Quando a gente fala em exclusão de multa, a gente está falando de um aspecto de punibilidade do agente e aí punibilidade na seara administrativa e não da tipicidade da conduta. Então você vai ter atingido aquele requisito que aquela súmula vinculante do Supremo exige, que é o término do processo administrativo, para se consubstanciar a materialidade do crime contra a ordem tributária. Se eu tivesse que palpitar aqui, a meu ver, eu acho que quem vai passar a cuidar dessa notícia crimes para o Ministério Público vai ser a Procuradoria da Fazenda, porque o dispositivo, obviamente, a representação dos capítulos penais se refere a uma atuação da Receita Federal. Então, isso que é facilmente substituída pela advocacia da União, né? É porque, em momento algum, o legislador disse que haverá o trancamento de ação penal. Sim. Ele disse que há a proibição, né, ou o cancelamento da representação fiscal, que exatamente como o Daniel disse, é o elemento, o ato ali que dá a notícia do crime para fins de apuração de indício de autoria, prova de materialidade e eventual oferecimento de denúncia. Mas não trancamento de ação penal e nem impedimento de oferecimento de denúncia na hipótese da notícia crime chegar ao dominus litis da ação do Ministério Público de outra forma, né? Ação penal pública incondicionada, né? Algumas pessoas que eu vi falando a respeito estão confundindo, achando que é uma ação penal pública condicionada à representação fiscal, não é? Ainda mais nesse outro dispositivo também, o que tem de novidade é que hoje as súmulas vão passar a vincular todos os órgãos julgadores administrativos, no caso a DRJ, e aí seja colegiado, seja um julgamento monocrático na DRJ também, vão estar todos vinculados pelas súmulas do CARF. Hoje, essa vinculação está condicionada a uma portaria do Ministério da Fazenda que estenda os efeitos dessas súmulas, senão a súmula só é vinculante dentro do âmbito do CARF. Então, essa é uma medida aí que talvez gere uma uniformidade maior nos posicionamentos, evitando até alguns litígios que se arrastem até o CARF. Chegar matéria sumulada no CARF não faz sentido hoje em dia, né? Bom, nesse tem bastante coisa. Outra novidade também é o artigo 25A, né, do Decreto 7235 também, que ele vai prever que, caso o contribuinte perca pelo voto de qualidade, ele pode se manifestar no prazo de 90 dias no sentido de pagar o tributo. E aí, se ele resolver pagar nesse prazo, vai ter a exclusão dos juros de mora. E que esse pagamento ele vai poder ser realizado em 12 parcelas mensais sucessivas e abrangerá o montante principal do crédito tributário. Então, percebam que quando você vê o parágrafo primeiro, ele está falando em principal. Ele não, isso aqui, a meu ver, ele ressoa com aquilo que eu falei para vocês, de que vai haver algum questionamento a respeito do alcance desse dispositivo para os processos que envolvem só multa isolada. Porque ele pressupõe, de certo modo, a existência de um principal, no final das contas, a ser pago. Tá? E aqui eu acho que talvez a grande novidade nesse ponto, e o ponto mais atrativo, a maior oportunidade para os contribuintes, é a permissão para que se utilize prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL, que seja do próprio sujeito passivo, que seja de controlada dele, que seja de controladora dele, direta ou indireta, ou de sociedade que esteja sobre o mesmo guarda-chuva, que estejam sob controle comum, dentro de um grupo econômico, vamos dizer assim. Isso dá um alcance muito grande, independente do ramo de atividade, que a gente sabe que um dos elementos
que a legislação prevê para vedar, para mandar estornar o saldo de prejuízo é exatamente quando você tem mudança de ramo de atividade. Então, ele não independe do ramo de atividade para fim de aproveitamento desse prejuízo, mas, principalmente, esse dispositivo não traz uma previsão que, normalmente, as regras de transação e outros benefícios fiscais que prevêem essa utilização de prejuízo fiscal trazem, que é um corte temporal. Quer dizer o seguinte, olha, que a relação de controle esteja estabelecida até a data X, até a data da decisão, por exemplo. Esse dispositivo não traz. E essa, a meu ver, é a maior vantagem desse dispositivo. Vantagem para os contribuintes. Por quê? Porque permite que, uma vez que você tenha perdido, vamos dizer que você está litigando um crédito de 50 milhões. Perdeu por voto de qualidade. De cara vai cair fora uma parcela bastante grande, né? Se você pegar as multas, você pegar os juros também, porque você vai se manifestar no sentido de adimplir o débito. Você imagina que esse débito vai cair aí facilmente para uns 20 milhões. E aí você faz o seguinte... Uma coisa... pode falar, Camila. Desculpa. Não, uma coisa que eu li sobre especificamente esse 25A que você está falando, e na verdade com a qual eu não concordo, que seria um artigo para premiar as pessoas que querem discutir, não os maus pagadores, mas as pessoas que querem continuar discutindo ao invés de diretamente pagar. Eu não acho, porque assim, isso precisa ser passado por um julgamento dentro do CARF e precisa ter precisa ter um empate, né? Então, assim, o caso precisa ser bom, né? Então, o que eu li nessa matéria, igualando inclusive esse artigo 25A, porque mesmo o efeito do refis, as pessoas vão jogando para frente, vão recorrendo, né? E aí eu falei, acho que não, porque assim, para que você tenha acesso a isso, você precisa de fato ter um caso decidido por voto de qualidade, em que você conseguiu você conseguiu votos favoráveis dos contribuintes. Então, assim, não é qualquer caso que vai se aplicar isso, né? Olha, eu particularmente até já escrevi a respeito disso, e eu acho que esse dispositivo ele gera um incentivo assim, para o litígio. Porque, teoricamente, pelo parágrafo 9A, qualquer empate que você conseguir em qualquer capítulo da decisão bastaria para você excluir as multas. Então, assim, você Na pode hora que até... fala em capítulo, assim, alguma coisa você vai conseguir um empate, entendeu? Isso gera um estímulo, por exemplo, para você adotar planejamentos super arrojados. Super arrojados por quê? Porque se você levantar a posição de que você agiu, assim, com aquela... Vamos pensar assim, volta aquela linha da estrita legalidade formalista da década de 90, que é uma visão superada no próprio CARF, a meu ver, bastaria para você convencer 4 jogadores a votarem favoravelmente a sua operação, entendeu? Então, eu acho que esse dispositivo, pela amplitude dele e pelas vantagens que ele traz, são muito boas, aliás. Ele gera um estímulo, porque assim, ou você paga 100 ou você paga 10. Então, assim, é um estímulo bastante grande. E aqui, principalmente, aqui é um ponto que eu acho que vai bem com o que o Diego falou, da questão político-partidária que tomou o CARF, daquela ideia de que o CARF é um órgão de arrecadação, e não é. Esse dispositivo do parágrafo 3º, ele é um dispositivo que, no final do dia, ele favorece a criação de um mercado secundário de empresas que têm saldo de prejuízo fiscal acumulado. Por quê? Porque você perdeu o seu processo hoje. Como eu falei, o caso de 50 milhões, deu voto de qualidade, reduziu para 20. Amanhã, você vai no mercado procurar uma empresa inativa que tenha um prejuízo fiscal acumulado de 20 milhões. Só que como a empresa está inativa, aquele saldo de prejuízo fiscal não ia servir para absolutamente nada. Ia ficar perdido naquela empresa ali. Então você consegue comprar aquele saldo de prejuízo, provavelmente... Ele vai conseguir vender com deságio. Com deságio, você consegue comprar com deságio bem pesado. Então você pagou para aquela pessoa, sei lá, vamos imaginar o deságio de 75%, você vai pagar 5 milhões, e aí no final do dia, você pagou 5 milhões para quitar um débito que inicialmente era de 50.
Só que o grande detalhe é que os 5 milhões que você não pagou para o fisco. Você pagou para o dono da empresa que tinha prejuízo fiscal. O fisco vai compensar, você vai compensar tudo. Então, total de reais que entraram no erário, zero. Então, esse é um dispositivo que, a meu ver, ele vai contrário a toda essa lógica que o Haddad fala de arrecadação. Acho que para o CARF conseguir arrecadar os 50 bilhões que eles estão querendo, eles vão ter que julgar 500 para conseguir levantar esses 50 que eles estão querendo. É melhor. Vai criar um mercado negro do prejuízo fiscal, porque essa falta do marco temporal da aquisição das empresas e também da vinculação da atividade, vai acontecer justamente isso. A gente vai ver um monte de empresa inativa sendo vendida e virando mercado. Eu vi que a Gente, Mariel levantou a mão, o Luiz Felipe também. pois é, eu até concordo em parte com eles, mas assim, eu queria levantar uma provocação, porque quando esse raciocínio é levantado, né, pelo Carlos Daniel, dizendo que, olha, isso aqui é um incentivo, de fato, né, para que, como se fosse um incentivo para arrastar uma grande revisão de forma indireta, sei se é tão forte assim esse incentivo, porque vejam, né, o próprio Carlos Daniel e o Diego já escreveram que o voto de qualidade não é um problema no CARF, não é tão fácil assim você conseguir 4 votos favoráveis e 4 votos desfavoráveis. E para isso, eu abri, mas aí tem Eu concordo totalmente. tem dois pontos que eu queria falar, 2 pontos importantes. O primeiro, eu estou com os dados abertos da página do CARF aqui, e esses dados abertos, eles divulgam o percentual de processos que foram julgados em 2019, 2020, 2022 e 2023, cada ano aí com a sua sistemática. Então, 2019 nós só tínhamos o voto de qualidade, puramente qualidade, né? Não tinha o empate para o contribuinte. Vejam, em 2019, 5,3 processos do CARF foram resolvidos por voto de qualidade. Em 2020, que aí veio o empate para o contribuinte através, né, da Lei 1488, que o Diego mencionou, 1% foi resolvido pelo voto de qualidade, 0,4% foi o empate para contribuinte. Em 2022, 2,6% foi pelo voto de qualidade, 1,7% foi empate para o contribuinte. 2023, 2,9% e 0,6%, respectivamente. Vejam, aí tem outro ponto. O Carlos Daniel tem certeza que ele vai falar sobre isso, que as grandes teses, né? Os grandes casos, o julgamento dos grandes casos. Então, eu queria que eles comentassem sobre isso, porque aqui nos dados abertos do CARF, esse percentual, ele não vincula sobre quais teses foram decididos esses votos de qualidade. Ele não vincula nem em termos de tese, e ele Nem o também não valor vincula em termos de valor do valor, crédito. exatamente. Ele não fala assim, pelo voto de qualidade foram julgados, sei lá, 6 bilhões de reais, pelo empate foi julgado 500 milhões. Então, assim, nós não temos essas duas vinculações. A única vinculação que é feita foi através de uma pesquisa do INSPER, né? E eu li essa pesquisa do INSPER, com todo respeito ao INSPER e aos queridos colegas do INSPER, né? O Breno e outros afins, né? Não temos, né, um chão muito seguro para pisar em relação a essa afirmação. Então, por isso que eu, a princípio, discordo, né, dessa afirmativa deles de que isso necessariamente vai ser um incentivo, porque, ao meu ver, né, e empiricamente falando, essa parcela do voto de qualidade, ela não é tão significativa quanto pareça, exceto se alguém um dia me convencer de que, de fato, as grandes teses tributárias e os grandes valores são concentrados nesse percentual pequeno do voto de qualidade. Né? Até porque isso eu só vi, né, em termos de procura, nessa pesquisa do INSPER. Mariel, Né? então, só antes E também nos slides do pessoal lá da Receita, né, que bateu muito no início do ano, foi uma loucura. Enfim, é só essa provocação que eu queria fazer, trazer esses pontos, tá? Eu não quero bater o martelo em nada, mas de fato algo que me chama atenção,
né? Porque é preciso levantar esses pontos, né? Se o voto de qualidade de fato é um problema e se esse problema reflete desse tamanho nesse artigo que foi trazido. Até porque essa solução que foi votada, né, que é um meio termo do voto de qualidade, nem tanto ao céu, nem tanta terra, foi, salvo engano, apresentada até pelo Igor Mauler, num artigo bem anterior, né, que era essa exclusão da, da, das multas e afins. Enfim, meus caros, né, eu quero ouvi-los, né, a Então, despeito deixa de eu concordar só, com a questão do mercado de prejuízo fiscal. só Concordo. antes do Daniel retomar, assim, só um ponto, né? Quando a gente escreveu lá atrás, inclusive em oposição ao 19E, que o voto de qualidade não era um problema do CARF, a gente partia do pressuposto que não havia uma resposta previamente estabelecida pela lei, que a questão da qualidade favorecer um lado ou outro dependia ali do julgador que estava presidindo e pilotando a presidência de um órgão julgador. Isso se inverteu com o advento do 19E e se mantém assim com a atual redação que nós temos do decreto 7235. E acho que isso impacta um pouquinho nessa afirmação, até que ponto de fato o voto de qualidade não volta a ser um problema, não passa a ser um problema para o âmbito do CARF. E isso acho que é um primeiro ponto para a gente sopesar. Um segundo ponto, que eu acho que reforça a fala que o Daniel vem defendendo e que eu coaduno, no sentido de que, de fato, essas bolas divididas estão nas grandes teses e grandes valores. A CNI, e a gente chegou a participar de evento na GV, quando da retomada do CARF, época pós-Zelotes, enfim. A CNI fez um estudo bem interessante no que diz respeito à métrica e percentuais de casos sendo resolvidos em voto de qualidade. E se percebeu uma distorção nessa métrica exatamente nos julgamentos na Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é onde, no final do dia, se define as grandes teses, né, no âmbito do caso. Se define tese. O propósito da Câmara Superior, inclusive, é esse, é unificar a interpretação do tribunal para uma dada discussão jurídica. Então, o que a CNI apurou lá na época é que você tinha uma média de 5% de casos sendo discutido em voto de qualidade em turmas ordinárias, e esse valor subia para 13% para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é um desvio gigantesco, né? E que eu acho que reforça essa afirmação, embora eu também acredite que há necessidade de uma pesquisa um pouco mais aprofundada, estatística, para validar isso, mas é a impressão que a gente tem com base no dia a dia prático. E, na verdade, o que o Igor defendeu em um artigo, e eu também defendi algo similar ao que ele defendeu em artigo do Conjuro em relação ao voto de qualidade, é algo que, em alguma medida, coincide com a disposição normativa agora vigente, mas com uma enorme diferença. Diferentemente do que prevê a lei, o que o Igor defendia, o que o Igor defendeu nesse artigo, e eu também defendi, é que uma vez empatado, você teria o afastamento da multa, né, da multa punitiva, e contrapartida, o contribuinte teria lá o prazo de 120 dias, que seria para eventualmente impetrar o mandado de segurança ou ajuizar uma ação anulatória, com causa automática de suspensão de exigibilidade, para discutir o principal com as suas correções no âmbito judicial. Ou seja, o Poder Judiciário, ao Poder Judiciário, ficaria o encargo de desempatar a questão do que diz respeito ao principal. Você afastaria a incidência daquela multa de caráter sancionatório, manteria o principal, e isso seria objeto de discussão no âmbito do Poder Judiciário. Mas vejam, sob o risco de eu ir para o Judiciário e perder, inclusive, eventualmente, sucumbência. Diferentemente de hoje, que eu posso pagar em 12 vezes, sem multa, sem juros, com prejuízo fiscal, ou com base de cálculo negativa, ou com precatório, ou seja, são muitos mais benefícios e que, na minha opinião, são, sim, um estímulo para o litígio, o que está, inclusive, em descompasso com o que a gente vem falando nos últimos anos de conformidade, de evitar litígio, etc. Aliás, os vetos da presidência nesse ponto, nessa legislação, também vão contra esse discurso de evitar litígio, né? Vários dispositivos ali que tinham por objetivo aproximar fisco e contribuinte foram vetados nessa legislação. Mas, enfim, aproveitar o gancho para fazer esse adendo. Inclusive, viu, Diego?
eu acho que assim, esses dados abertos que existem hoje em 2020, 2023, eles não servem para absolutamente nada. Sim, sendo muito franco. Por quê? Porque foi um período completamente atípico. Você teve pandemia, você teve paralisação do órgão, você teve uma greve, você teve outra Perfeito. greve, você teve MP com retirada de processo de pauta, processo relevante de pauta. Agora, a partir de setembro de 2023, Meu que o amigo. órgão vai retomar um funcionamento normal. De 2020 a 2023, o órgão não teve um funcionamento normal. E se você pegar, é que eu vi isso ah, na época, né? Hoje em dia não tem mais, mas tinha um levantamento de 2020, do início do ano, antes de começar a pandemia, parar as sessões, quando já tinha iniciado a vigência do 19E. E nesse primeiro pedaço do ano em que o carro funcionava normal e você tinha o 19E, você teve um pico de empates nos julgamentos. Depois, quando começaram as sessões virtuais, que começaram a julgar processo até 1 milhão, aí novamente diluiu a quantidade de empates. Mas no primeiro recorte que tinha, se eu não me engano, era até março de 23, de 2020, você tinha tido um pico até maior do que o percentual de 5,3%, que era o de 2019. Mas, independente disso, eu acho que aqui nessa questão do prejuízo fiscal, onde vai dar problema? Onde é que vai dar discussão? A Receita, ela vai ter que cuidar, ela vai ter que verificar esse prejuízo compensado. Por mais que você tenha um prazo de 5 anos para a Receita homologar essa compensação de prejuízos, nessa análise, o que é que eles vão querer fazer? Eles vão querer olhar todo o conteúdo desse saldo de prejuízo fiscal que está sendo usado. E isso pode abrir margem para pedir documentação até com mais de 5 anos. Então, assim, eu acho que o ponto que vai dar uma maior controvérsia na implementação concreta desse artigo 25A do parágrafo 3º é exatamente a parte documental. Então, assim, quem tiver interesse, puta, meu cliente perdeu por voto de qualidade, eu quero comprar um crédito de prejuízo fiscal. Tem que se certificar muito bem de que esse crédito ele está muito bem documentado, que você tem a documentação dele muito, muito sólida, porque eu acho que a Receita vai ser bastante criteriosa com essa verificação. Bom, e aqui nesse também tem o parágrafo 7º, que é o que eu falei que não tinha lá no parágrafo 9A, que ele fala, olha, o disposto no caput, o caput que está falando aqui é o 25A, tá? O disposto no caput deste artigo se aplica exclusivamente à parcela controvertida resolvida pelo voto de qualidade. Aqui dos dois, é a história do verba com effecta sunt acipienda. As palavras têm que significar alguma coisa. Ou bem, esse dispositivo significa que a restrição à parcela controvertida é apenas para o 25A e não para o parágrafo 9A do artigo 25, ou vai se tentar fazer uma aplicação por analogia desse dispositivo para o parágrafo 9º do 25. Se eu tivesse que apostar o que a Fazenda vai fazer, eu acho que ela vai nesse caminho de aplicar por analogia. Mas é um dispositivo que ele se refere exclusivamente a esse 25A que está sendo criado. Tá? Além disso, a gente tem também o parágrafo 9º, que cria a permissão de, no prazo de 90 dias, né, que você pode optar por pagar depois que você perdeu o processo, você pode tirar uma certidão negativa. Ou seja, você perdeu o processo, você impugnou, você perdeu. Você recorreu, você perdeu. Você apresentou um RESP, você perdeu. Você tem 90 dias, você pode tirar a certidão negativa, positiva, com efeito de negativa do seu crédito tributário. A meu ver, esse é um dispositivo que potencialmente conflita com o CTN, porque ele cria basicamente uma hipótese de suspensão de exigibilidade não prevista no CTN. Então, pode ser que tenha algum questionamento até por parte da Fazenda, da Advocacia da União, a respeito desse ponto. E, com o parágrafo 10º, não bastasse as vantagens anteriores, permite também que você compense com precatórios, né? Então, você vê que é uma grande, grande quantidade de vantagens que esse dispositivo traz para esse pagamento. Agora,
Eu acho Eu que e eu concordo que isso daí ele cria, né, ele confronta diretamente o CTN, mas, de novo, isso daqui é para os casos em que houve voto de qualidade. E aí, para mim, gente, eu acho muito difícil. Não é que eu acho muito difícil, mas assim, não é fácil você ter chegar no voto de qualidade, né? Você ter decisões favoráveis. Óbvio, todos os casos que eu levo para o CARF são muito bons, então a gente tem o máximo que eu consigo perder é por voto de qualidade. Agora, e os casos que são ruins? Sério, na minha cabeça é muito difícil a gente chegar no voto de qualidade. Ou melhor, não é fácil, não é que é muito difícil, não é fácil. é bom E que tem mais Então, um por isso que ponto daqui a tem uns são mais meses a um gente boas, ponto que sabe, eu, né? tem mais um são ponto que eu boas queria falar, benesses, de fato, mas porque é só para quem conseguir esse feito. e digo, tem um outro ponto que eu esqueci de falar na hora que eu estava falando, que é esses dados, né, embora Carlos Daniel tenha crescido aí de fato, são enviesados por algumas intercorrências graves, né, como uma pandemia e uma greve de quase 9 meses dos conselheiros fazendários. É importante ressaltar também que esses dados eles não refletem votos de qualidade pró ou contra, né, contribuinte, ali pelo menos em 2019. Semana passada, por exemplo, na sessão de julgamento, nós tivemos um voto de qualidade favorável ao contribuinte. Então, vejam, tem todos esses frontes para serem analisados, antes da gente, né, tecer uma análise crítica de um pacotão de vantagens ou desvantagens, né, e qual o tamanho do impacto disso, né, lá no pacote todo dos julgamentos da primeira à terceira sessão. Então, é E só. é um pacotão, mas é um pacotão para quem consegue o voto de qualidade. Daqui Então, a, assim, que daqui a não é um ano, fácil. Camila e Mariel, a gente pega os dados abertos Tá. e aí a gente compara. Eu acho que não Quando a, tem jeito, Ma- não quando, adianta. Até que tá quando a todo mundo Maria falando fizer com, 2 anos, aí a gente faz isso, tá né? todo Vamos mundo aqui marcar com essa bola de data. cristal. Exato, né? É difícil, né? É difícil porque é um exercício de futurologia, né? O que a gente está fazendo aqui, o que eles estão fazendo aqui, né? Em relação aos impactos dessa norma, é trazer essa análise crítica, mas de fato nós só vamos ver o tamanho, né, desse problema, eu vou chamar de problema, a hora que começar, realmente, né? Então, existe uma diferença enorme, por exemplo, entre a sessão online e a sessão presencial. Então, a gente sabe que boa parte dos processos que têm um valor muito mais alto, eles são retirados de pauta a pedido, né, por conta daquela portaria que prevê essa possibilidade para julgamento da sessão presencial. E nós temos, né, uma expectativa que não é confirmada pela presidência do CARF, de que será um regime híbrido, né? Inclusive, esse ano foi híbrido, a gente foi aos tropeços, né? Em janeiro foi cancelado, em fevereiro também, por conta dessa bagunça do voto de qualidade, inúmeros mandados de segurança sendo impetrados por conta da pauta que veio depois da MP 1160. Março foi online, só tivemos abril de presencial até agora. Né? Vai ser presencial agora em outubro e tem expectativa de ser presencial em novembro. Então, vejam, de 12 supostas sessões que deveriam acontecer, nós teremos 10 esse ano, fazendo exercício de futurologia, que outubro, novembro e dezembro não vamos ter greve, né, porque existe uma ameaça, né, de termos a greve por conta do bônus que foi regulamentado, mas não foi dado em razão do orçamento. E então, vejam, é muita coisa, né, para trazermos a atitude de afirmações. Então, são só essas peculiaridades, essas intempéries que devem ser consideradas de fato antes desse exercício de futurologia, que é deveras difícil mesmo. Bom, a gente tem também o artigo 3º, né, que além de tudo isso, autoriza a possibilidade de um acordo de transação específica para o sujeito passivo que perdeu pelo voto de qualidade. Então, mais uma.
benesse aí, que a gente vai ver como é que vai operar na prática isso. E só lembrando que nesse caso, partindo do pressuposto que eu estou diante de um débito sem a multa, débito inscrito em dívida sem a multa, sem o Sem encargo do juros. Sem decreto-lei, sem o encargo do decreto-lei de 20%, porque a legislação assim estabelece, né? Esses débitos vão ser executados sem a multa e sem o encargo de decreto-lei. Então, essa transação ela vai ficar restrita, eventualmente, essa discussão do que transacionar, principal, juros, e aí partindo do pressuposto, como pagar, eventualmente, a depender do que vier da legislação de transação a respeito, precatório, compensação, etc., né, prejuízo fiscal, ou pagamento parcelado, e em quantas parcelas, e aí com eventual redução de principal, e redução de juros, né? Hoje a gente sabe que a legislação da transação prevê lá a possibilidade, né, o regramento geral, possibilidade de redução de até 65% de multa, né, e de juros, desde que não implique lá uma redução de tal valor do principal. Enfim, isso vai ter que ser acomodado para até ver até que ponto essas benesses já conseguidas pelo voto de qualidade não impactaria as reduções próprias da lei de transação e eu ficaria aqui restrito à forma de pagamento, né? Ou pagar de forma parcelada, ou pagar mediante compensação, mediante precatório, enfim. Bom, quer falar da E, parte da sim, garantia, Diego? sim, aí em relação a partindo do pressuposto que eu saí derrotado no CARF, mediante voto de qualidade, não quis pagar com o benefício da redução de juros lá em 12 vezes, não fui no mercado, no, né, futuro promissor mercado de empresas com prejuízos fiscais, precatórios, e resolvi encarar a execução fiscal. Né, o artigo 4º da lei ele prevê que fica dispensada a apresentação de garantia para a discussão judicial com créditos resolvidos favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade. Ou seja, eu não tenho mais o ônus de indicar bens para a garantia do juízo nesse primeiro momento em que sou citado numa execução fiscal. Desde que eu demonstre ter capacidade de pagamento dessa dívida, da dívida que remanesceu ali objeto de execução. O que pressupõe, nesse caso, que vai ser considerado partindo do pressuposto do patrimônio líquido de uma PJ. E aí, vejo, a legislação ela pensa em pessoa jurídica, ela não pensa em pessoa física, ela não trata de pessoa física, ela não estabelece um parâmetro para pessoa física. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com as PFs, e a gente sabe que nós temos casos de PFs no âmbito do CARF, inclusive alguns responsáveis tributários, valores às vezes astronômicos, inclusive, né? Mas, enfim, levando em consideração o patrimônio líquido, e aí vou precisar de relatório de auditoria independente, né, para demonstrar as demonstrações, apresentar as demonstrações financeiras que suportem essa questão. Também vou ter que, embora eu não precise indicar a penhora, eu não tenha termo ou auto de penhora, mas eu vou precisar demonstrar que eu tenho bens livres e desimpedidos suficientes para garantir do crédito tributário no futuro, caso eu saia derrotado em primeira instância, embora o legislador não fale isso, mas me parece que é isso, né? Saia derrotado em embargos, execução fiscal em primeira instância, eu vou ter que, aí já vou poder ter garantia do juízo, mas eu tenho que ter demonstrado aqui a existência de patrimônio suficiente para que eu não tenha que garantir o juízo previamente. E aí, muito provavelmente, isso aqui vai ser algo semelhante aí a um arrolamento de bens, né? Tanto é que a legislação fala lá que, na hipótese de venda de patrimônio, eu tenho que comunicar à Fazenda Pública que estou vendendo patrimônio, até para que ele permaneça analisando se aquele patrimônio remanescente após a eventual venda é suficiente ou não para a garantia futura do juízo, caso eu venha a sair derrotado por uma decisão em primeira instância, né? E também não possuo outros créditos com a Fazenda Pública presentes futuros em situação de exigibilidade. Então, esse é um outro ponto também que vai, eventualmente, dificultar bastante essa não exigência de garantia do juízo para esses débitos decorrentes do voto de qualidade. Tá? Pode passar, Daniel, por favor. Diego, você vai comentar da questão a liquidação da garantia antes do trânsito em julgado?
Não iria, mas posso falar. Na verdade, foi Porque objeto de vetaram, veto. né? Vetaram. Na verdade, o que a gente tem vivenciado, né, na realidade prática, na hipótese lá dos seguros de garantia, fiança bancária, a Fazenda Pública pedindo a liquidação antecipada desses títulos e com decisões dos nossos tribunais validando essa prática, né? E o legislador veio dar uma resposta a isso, e o objetivo da lei era exatamente esse, evitar essa liquidação antecipada dessas garantias específicas, né? O que me parece extremamente salutar. Eu cheguei a publicar uma série de artigos a respeito desse tema pré-legislação, né? A respeito da forma como vinha sendo feita essa liquidação antecipada, os precedentes do STJ. Publiquei, acho que uns 4 artigos em parceria com o César Chinaglia no Jota a respeito disso, enfim. Inclusive, o César publicou já um livro a respeito do tema, a dissertação de mestrado dele na GV, e me parece que essa liquidação antecipada ela é absolutamente indevida, mas vinha sendo validada pelos tribunais, o legislador quis dar uma resposta para isso e isso foi objeto de veto. Eu tenho para mim que esse é um dos vetos que tem grande chance de cair. Tem grande chance de cair. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu acho que é um veto que tem grande chance de cair. Eu não sei a impressão de vocês aí, mas pelo menos é o que eu tenho feeling aqui, é esse. Pode voltar lá, Daniel, por favor, no anterior. Uma outra mudança importante, né, que não está relacionada ao voto de qualidade, mas que impacta a dinâmica de lançamentos tributários, enfim, é a questão da qualificação da multa, que agora está restrita a 100% do crédito tributário, né? Como regra, a multa qualificada estaria limitada a 100% da exigência do crédito tributário, o que aparentemente estaria em sintonia com os precedentes do Supremo Tribunal para a matéria. E eu digo aparentemente porque o STF já vinha, né, decidindo no sentido de que essas multas elas não poderiam superar o valor do próprio crédito tributário, pautado nas ideias de proporcionalidade, razoabilidade, efeito confiscatório, enfim, com base nesses valores. Só que agora o legislador ele diz, olha, a regra é multa desqualificada de 100%, mas na hipótese de reincidência, essa multa pode subir para os 150, que é o que a gente já está acostumado. Então, até que ponto esse acréscimo em 50% na hipótese de reincidência não também será objeto de uma discussão, de uma nova discussão do Supremo, com uma nova roupagem, partindo dos valores que o Supremo pautou, os seus precedentes para essa discussão: proporcionalidade, razoabilidade, efeito confiscatório, né? Então, assim, me parece que não vai solucionar o problema, que a gente vai ter uma nova discussão no âmbito do Supremo em relação a esse acréscimo na hipótese de reincidência. Eu acho que vai ter uma discussão. Aqui eu acho que tem 2 discussões bem importantes, tá? A primeira é do alcance temporal dessa regra. Que é outro ponto que eu... Exato. Você ia comentar? Tá, pode falar. Vou adiantar. Aqui, me parece que essa regra ela é imediatamente aplicável para todos os casos que já foram lavrados auto de infração. Então, isso vai fazer, imagino que vai fazer o Natal de todos os escritórios de tributário que tem casos federais, multa qualificada. Para mim, está muito claro aqui que essa redução da multa se aplica retroativamente para todos os casos. Então, essa vai ser uma primeira questão que vai acontecer. E se aplica retroativamente sem a condição de estar ou não enquadrado na questão da reincidência, né? Porque pela legislação, você teria o agravamento para 150% na hipótese de reincidência. Então, veja, aqui a reincidência ela é condição para agravar a multa. A partir do momento que eu não tinha esse critério para os lançamentos anteriores, veja, eu tenho que aplicar retroativamente sem essa restrição quanto à existência ou não de reincidência, porque já se ouviu falar, a gente já escutou algumas pessoas defendendo, não, mas espera lá, considerando a questão da reincidência, você tem aplicação retroativa caso você faça jus, né? Caso você não se enquadre lá na hipótese do inciso 7. Não é isso. Me parece que
Acho que o Daniel partilha do mesmo entendimento. Opera-se essa retroatividade independentemente da necessidade de eu comprovar ser ou não reincidente no que diz respeito àquela sanção. Sim. Mas assim, se você me perguntar o que que você acha que a Receita Federal vai fazer, o que que você acha que os conselheiros do CAF vão defender, os da Fazenda, anotem o que eu estou dizendo. Conversão em diligência para a unidade de origem verificar se o contribuinte possui outros autos de infração lavrados em relação a mesmo tipo de infração que atendam ao requisito do parágrafo 1º-A do artigo 44. Vai ser nesses termos a diligência que vai ser aprovada por voto de qualidade. Anotem a primeira jogada de búzios aqui da mãe de Ná. E mais burocracia, minha gente. Aqui vai dar, mas ainda vai dar uma outra discussão. O que é reincidência? Eu acho que temos essa discussão também. Mas ainda aqui no parágrafo 1º, você tem um problema. Por quê? Porque agora você tem a multa de agravamento maior do que a multa de qualificação. O que é um problema de proporcionalidade na aplicação da pena, que é um princípio geral do direito punitivo, do direito sancionatório, porque as condutas do agravamento são muito menos, vamos dizer assim, rechaçadas pelo ordenamento do que as condutas da qualificação. Então, você vai ter judicialmente, provavelmente, um litígio aí pedindo a redução das multas agravadas para o patamar de 100%, pelo menos, justamente porque você está falando de condutas menos graves do que aquelas que estão em si a qualificação. E você tem um outro problema aqui que faltou para esse dispositivo, o legislador não pensou nisso, que é uma regra antifragmentação. Camila deve conhecer bem isso, Camila que gosta de direito tributário internacional, tudo tem uma regra antifragmentação. Por quê? Porque basta que o auditor quebre o auto de infração em autos mensais ou autos trimestrais para ele conseguir lançar a multa de 100% em um e de 150 em todos os demais. E a gente não tem uma regra antifragmentação aqui que obrigue que todos os autos de um determinado procedimento fiscal sejam lavrados conjuntamente ou conte por um. Então, você vai ver que essa regra ela tem vários caminhos para ser contornada e você vai ter uma discussão aí, provavelmente, em torno disso. Tá? Sem falar o que a Maria Espero que ninguém esteja te ouvindo, né? Os auditores que vão autuar, espero que ninguém. Eles escutam, Pode ter certeza que eles já pensaram nisso. Eles já pensaram e já estão maquinando. Bem antes de mim. Então, eu acho que vai ter um litígio em torno disso, dessa fragmentação artificial dos autos, até porque tem outros dispositivos que mandam fazer essa consideração conjunta, tem regras da Receita que manda fazer apensamento. Então, provavelmente vai ter uma discussão em torno desses dispositivos para saber o que é que considera uma unidade de autuação. E a questão do que é realmente reincidência, né? Incorreu novamente em qualquer dessas ações ou omissões. Mas veja, é a mesma ação ou omissão? Se num caso ele fez fraude e na outra foi sonegação, você tem reincidência? Então, isso não fica muito claro, talvez isso tenha alguma dificuldade para... Olha, isso me parece ser uma grande dificuldade, porque eu não vi um estabelecimento do que é reincidência aqui. Citei isso porque fui conselheira do Estado, do Conselho do Estado de Minas por alguns anos, né? Critiquem, me julguem, né? Julguei ICMS por muitos anos, e na legislação mineira tem lá o mesmo termo vago, né, do que seria reincidência. E foram os supostos precedentes do Conselho que selaram, né, o que é a reincidência. Então, assim, sei lá, basta que você erre na declaração que é omissão de receita. Então, assim, 3 meses, o segundo mês já é considerado reincidência. Então, se você tem lá uma glosa de créditos ou um auto de infração que trata de 3 meses, né, o segundo mês já é considerado reincidência. E aí basta que você faça isso por mais de um período. Então, e isso vai totalmente contra, né, penso eu, né, uma lógica razoável do que seria reincidência, né? Então, eu acho
preocupante, né? E onde que vai vir o que seria essa reincidência? Vai vir numa instrução normativa, E de mesmos né? fatos, de mesmo Eh, direito, de de mesma mesmo. natureza? Como é que vai ser tratado isso? Vai ser por período? Como isso vai ser tratado, né? Então, em Minas, isso, salvo engano, tá? Porque já faz alguns bons anos que eu fui conselheira lá. Eu, salvo engano, isso veio no regulamento e depois veio também através de uma portaria, esmiuçando um pouco mais os detalhes. É um grande de um problema. É um grande de um problema, porque tivemos casos em que uma senhora, dona de um estabelecimento comercial de roupas, ela deixou de declarar, sei lá, R$ 35 no mês de março de 2010 e deixou de declarar, sei lá, R$ 50 no mês de dezembro de 2013 e ela foi excluída do Simples Nacional e outras intempéries enfrentadas ali no Estado em relação a isso por conta do que seria considerado reincidente. Aí é o caso da inadimplência de bagatela, igual o crime de bagatela. Ah, vai lá, o Diego, eu queria muito que você fosse lá sustentar um negócio desse, porque assim, o Manuel Júnior, até presidente do Conselho do Estado, na oportunidade do julgamento, ele falou essa mulher deveria ser aclamada em praça pública, porque ela comprava roupa de fora, ou seja, ela pagava ICMS, ST, às vezes o DIFAL, e ela fazia quase que a integralidade correta, né? E foram dois valores basicamente inócuos. E mesmo assim, né, a título de aplicação de todas as penalidades ali da legislação mineira, foi considerada reincidência para além, né, da desconsideração da exclusão do Simples Nacional. Mas, Não, enfim, mas eu digo isso porque eu acredito que isso vai ser um problema, porque a fiscalização, obviamente, vai puxar, né, para o menor possível para que se considere, né, a reincidência de uma forma mais fácil, ao passo que o contribuinte vai tentar alargar essa reincidência. Então, penso eu que É, isso deveria ter sido melhor estabelecido e que vai é gerar que uma briga. eu acho assim, basta você pensar na hipótese, por exemplo, fato simples, omissão de receita. No exercício, você fez omissão de receita porque você manteve um passivo fictício, fraudulentamente. Ou seja, você vai ter uma omissão de receita por passivo fictício com fraude. E no outro exercício, você fez uma omissão de receita porque você deixou de lançar receitas que você auferiu. Uma omissão de receita comprovada por realmente sonegação dos valores. E aí, você tem reincidência aí ou não tem? eu- então vamos lá, eu tenho para mim, se a gente pegar, acho que o primeiro ponto em relação à recorrência, acho que a legislação ela está bastante clara, né? Ele fala lá que você tem reincidência se dentro de um prazo de 2 anos, contados do lançamento, tiver sido imputada aquela omissão, ação ou omissão tipificada, você tem novamente essa mesma imputação. Então, eu vou comparar notificação de lançamento e notificação de lançamento. Eu vou ter que ter um prazo de 2 anos entre esses dois atos administrativos. Agora, em relação a o que é a A mesma suspensão ação, de exigibilidade não impediria, não, Diego? Tu acha? tem para Porque ele mim que fala não. comprovado que ele incorreu novamente. Não, tem para mim que Não? não. Tem para mim que não. Tá. Se eu estou impugnando, recorrendo administrativamente, não. Eu tive a reincidência da acusação, né? Agora, vamos lá. Qual é o ponto que eu acho que vai pegar? Exatamente esse. Eu preciso ter identidade, e aí nem de acusação fática, mas de tipo infracional, porque os artigos 71, 72 e 73 falam lá em fraude, simulação, aliás, fraude, conluio e sonegação, né? Fraude, conluio e sonegação. Então, eu tive fraude, o exemplo que o Daniel deu, fraude e sonegação. Tenho para mim que a legislação ela vai fazer essa equiparação. Se tive fraude e sonegação, tem reincidência, porque ele fala lá em qualquer uma dessas ações ou omissões. Ele não fala que tem que ser a mesma ação ou omissão, mas em qualquer uma. Eu comparo a primeira ação ou omissão com qualquer uma daquelas do tipo. Ou seja, fraude, sonegação ou conluio. Então, assim, E- me parece que esse provavelmente vai ser o caminho aí da interpretação. Mas, óbvio, né? Nada impede de outras discussões. E essa qualificação, ela não vai ser aplicada quando ficar
comprovado de forma individualizada, não restar comprovado de forma individualizada e comprovada a conduta dolosa. O que me parece que é um dispositivo que meio sem sentido, né? Porque eu só tenho reincidência se eu repito os fatos. E os fatos Exato, ele é são fraude, contraditório. conluio. Fato é fraude, conluio, sonegação, que pressupõe dolo. Então, assim, esse dispositivo me parece não fazer muito sentido. Agora, o 2, sim, houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito que decorra de imputação criminal. Aí a questão que fica, então, a partir de agora, o processo penal ele passa a ser causa de prejudicialidade externa para os processos, para as exigências tributárias, no que diz respeito à multa? Eu acho que não, porque na verdade você só vai ter a persecução penal depois que encerra o processo administrativo, né? Mas Eu e acho que para isso aí fins de vai, exigências do âmbito judicial? eu acho que isso aí vai afetar as exigências judiciais Isso, mas é e isso que eu estou não. falando. Ah, tá. Prejudicialidade em relação à execução fiscal. Isso, Tá, isso. Partindo do talvez. pressuposto aqui, ó, perdi no CAF por qualidade. Não quis pagar. Quis ir para. Ah, Na nem verdade, precisa não por ser qualidade, qualidade, né? né? Não Nem por precisa ser qualidade. qualidade. Perdeu. Perdi no CAF, é porque manteve a multa, né? Perdi no CAF. Não pode ser por qualidade, na verdade, né? Porque manteve É. a multa. Perdi no CAF. Manteve a multa. Vou discutir judicialmente e, paralelo, para passo, eu tenho lá um processo criminal. Processo criminal passa a ser uma causa de prejudicialidade externa, porque o teor da decisão a ser lá proferida vai impactar diretamente no quanto que está sendo exigido aqui, ainda que parcialmente. A Fazenda Pública poderia segregar, eu vou então cobrar definitivamente o principal e vou sobrestar aqui Fazenda Pública, Procuradoria, num processo administrativo apartado o valor da multa. Algumas procuradorias municipais, algumas procuradorias estaduais cobram valor principal e correção num processo e multa em outro, ainda que multa de principal. Será que a gente vai ter isso agora aqui na hipótese de multa qualificada? Então, enfim. E aí eu acho que tem uma outra questão aqui que é bastante interessante. Então é o seguinte: você perdeu o processo no CARF. Se o Ministério Público lhe denunciar, entender que houve crime, lhe denunciar e você for absolvido, a multa qualificada cai. Tá. E se o Ministério Público olhar para o processo e dizer, não, não tenho que denunciar porque não tem crime? Se ele sequer lhe denunciar, como é que fica? Ou seja, Aí não está comprovada a conduta dolosa. então, mas o Ministério Público, vamos dizer, o titular da ação penal olhou, examinou e disse, eu não vou sequer denunciar esse Pediu o cara. arquivamento do inquérito. Exatamente, pediu o arquivamento do inquérito. Como é que fica a questão da multa qualificada? Aqui seria o caso de uma interpretação extensiva, né? Aí Então, posso dar interpretação extensiva para redução de crédito tributário? interpretação a fortiori, Não, né? Mas veja, você concorda jamais. comigo que se você foi denunciado e absolvido, cai a multa qualificada por melhores razões, se o titular da ação penal analisar, entender que sequer caso de denúncia, ele também está concluindo que você não cometeu crime contra a ordem tributária. O beatem ratio e beatem dispositio, né? Você não teria por que manter, então, a multa qualificada. Então, teria uma causa de superveniente de cancelamento da qualificação da multa pela não denúncia do Ministério Público. Porque para mim não faz sentido que o cara que não foi denunciado seja mantida a multa qualificada, considerando que a sentença de absolvição afasta a multa qualificada. Acho que... E se der a prescrição? Imagina, o processo de execução sendo em curso, execução fiscal em curso, e por alguma razão adveio a prescrição da ação penal. E aí? Sentença absolutória, né? Sentença absolutória. Sentença absolutória. E se deu a prescrição sem ter tido exercitação? Você não teve uma sentença absolutória, como é que você faz? Cara, esse dispositivo ele vai gerar um monte de questionamento a respeito do alcance dele, que eu acho que não estão sendo inteiramente considerados. Bom, e aqui tem o artigo 15, né, que alcança os efeitos do empate. 15 e 16, né, alcança os efeitos aí do parágrafo 9º A, da exclusão da multa, para os casos que estão pendentes de apreciação até o TRF. O que não faz muito sentido para mim, porque qual o critério para você cortar até o TRF?
assim, não tem Ah, eles muita, salpicaram alguma coisa aí, também vamos ver no não que tem dá. muito sentido essa ultratividade do dispositivo. Ou seja, você pegou e transformou uma regra processual, você fez uma aplicação ultrativa de uma regra processual. Para mim, soa bastante estranho. E o artigo 16, aqui nesse artigo 16, para mim, tem uma questão de constitucionalidade, porque ele retroage os efeitos para os casos que foram julgados pelo voto de qualidade durante o período de vigência da MP, sendo que as relações desse período elas têm que ser tratadas conforme a Constituição por decreto legislativo. Então, você tem aqui uma burla à disposição da Constituição. Alguém vai dizer que haveria uma fungibilidade, não me parece que seja o caso, porque são instrumentos bastante diferentes. De todo modo, pode haver questionamento a respeito disso. Alguém, alguém mencionou aqui, no caso, Júnior, no caso do ágio, a operação é a mesma, o ágio vai gerar efeito em vários anos. Isso teria incidência? Essa questão, ela estava abarcada por um dispositivo que eu acho que foi vetado, um dispositivo que falava que você só ia poder aplicar a multa qualificada uma única vez por uma única causa. Então, se você tivesse uma situação que gerasse vários reflexos em vários exercícios, você não poderia aplicar a multa qualificada para todos, né? O que, a meu ver, também é um problema, porque você examina caso a caso. Na linha do que o CARF tem entendido, né, de que a infração não é a operação que gerou o ágio em si, mas o aproveitamento fiscal do ágio gerado no exercício em que ele foi aproveitado. Então, eu acho que se isso for levado à análise, Júnior, eu acho que isso vai ser considerado reincidência. Se tiver o aproveitamento em vários exercícios. Na linha, pelo menos na esteira do que o CARF tem entendido aí a infração de amortização indevida aí, fiscal da despesa do ágio. E o artigo 17, que revoga expressamente o 19E. Para mim, aqui ele faz justiça a uma coisa que eu falo há muito tempo. O 19E lá atrás, ele revogou o 25, parágrafo 9º, na parte do voto de qualidade, porque ele tinha uma superposição integral com o decreto 7235 nesse aspecto, que era a parte que o decreto 7235 regulava diretamente. Como ele tinha revogado, ele teria que se aplicar, obviamente, para todos os processos administrativos que utilizam o rito do decreto 7235 com remissão. A meu ver, essa lei ela passou recibo dessa revogação. Por quê? Porque, por um lado, ela revogou e, por outro, ela repristinou o 25, parágrafo 9º no artigo 1º. Caso não tivesse havido essa revogação integral, total e tácita, bastaria que se revogasse o 19E para se restabelecer o alcance do 25, parágrafo 9º. Não precisaria fazer a repristinação que foi feita no artigo 1º. Então, a meu ver, essa lei passou recibo dessa revogação total, o que, a meu ver, também permitiria o questionamento judicial dos casos que foram julgados por voto de qualidade durante o período de vigência do 19E por força da portaria ME 220 de, acho que 2020, né? Justamente por conta de ser uma portaria, a meu ver, já escrevi com o Diego a respeito disso, uma portaria absolutamente ilegal. Bom, eu acho que a respeito dessa lei, esses eram alguns dos pontos que a gente tinha pensado aí para hoje. Eu acho que vão surgir outros problemas que ninguém está antevendo. Aqui é tudo exercício de futurologia. A Mariel e o Como Diego bem disse a sabem, Maria. Mariel e o Diego sabem que eu particularmente, eu gosto desse exercício de futurologia, de pensar cenários, mas sempre tem aquele ponto cego que passa batido, né? Uma coisa que você acha que não vai, uma coisa que você acha que vai dar problema, não dá problema nenhum, e uma coisa que você acha que não vai dar problema, dá uma discussão gigantesca, né? Então, Enorme. Eu acho vou que fazer um disclaimer, porque assim, tudo que acontece, tudo, absolutamente tudo, cai uma folha da árvore, o Carlos Daniel fala assim, eu falei isso aí, lá em 1999.
E escrevi Tudo, sobre isso. E escrevi tudo, sobre isso. tudo, Esse Escrevi artigo Mas sobre é, isso. mas é porque ele já tudo. sai atirando, Mariel. Ele sai atirando. Uma hora ele É, acerta, pô. tudo, absolutamente tudo. Então, Ricardo, não assim, fala tudo. assim dele. Falo sim, porque é desse jeito. Então, assim, nossa, a gente fala, nossa, aconteceu tal coisa. Eu falo, Isso eu que minha avisei mãe, Camila, lá. fala: dê dinheiro para uma pessoa, mas não dê liberdade. Dá nisso aí, entendeu? Bom, gente, eu acho que foi super válido, né, esse exercício de futurologia, até porque Muito. um pouco para frente a gente vai escutar o Carlos Daniel falando, eu avisei sobre alguns problemas que de fato vão vai surgir, ficar né? gravado? Vai ficar Vai ficar gravado, vai ficar gravado, vai ficar gravado. gravado. A despeito desse meu bullying, né, feito com ele, realmente ele tem razão quando ele fala, né, dos avisos. E o que eu penso é que vamos esperar alguns vetos, né, a análise de alguns vetos para ter uma dimensão até um pouco mais Então, fidedigna do que vai Mariel, cair. Oi, pode falar. só uma última previsão, tá? Uma Aí última vem. previsão. Ai, fala, Anotem, Carlos Daniel, vamos, registra em anotem. cartório, porque Registrar senão em ele vai ficar cartório. doente. Ainda bem que isso Vai daqui vir, vai ficar gravado. vão criar uma alteração regimental para criar uma hipótese expressa de cabimento de recurso especial para quando você tiver um julgamento por empate com voto de qualidade, que retire a multa, e um outro de outra turma de matéria análoga por maioria para subir esse caso para a Câmara Superior. Porque interesse Tá gravado, processual hein? É uma tem, bela mas não tem futurologia, eu hoje um penso. cabimento É. específico para esse tipo de situação. Então, O que é um absurdo. aposto como vai ser criado uma hipótese de recurso especial por conta desse tipo de divergência quantitativa no quórum Uhum. de decisão de matéria análoga para os casos. Porque se não o contribuinte perdeu por qualidade na Câmara Baixa, ele não vai ter interesse nenhum em apresentar um RESP. Por quê? Porque provavelmente ele vai perder por maioria na Câmara Superior, com as composições que a gente tem hoje. Então, dependendo da matéria, Exatamente. naturalmente. Então, bastaria que ele dissesse o seguinte: não, perdi por qualidade, paciência, eu vou pagar em 90 dias, aí gozar dos benefícios todos. Então, eu acho que vai